Tá. Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos dar sequência então aí ao mini curso, né? Introdução à Matemática Dinâmica de Fluidos Geofísicos. Na aula de ontem, o professor Breno deduziu, né, o modelo de água rasa a partir das equações originais, né, do movimento, né? Supondo, né, um fluido homogêneo, né, ou seja, com a densidade constante, em balanço hidrostático, né? E, portanto, o fluido tendo uma superfície livre, certo? Esse aqui tem apontador? Não? Tá, beleza. Obrigado. Bom, aí o fluido ele tem uma superfície livre, né, com uma altura, a gente vai supor que tem uma altura média Hzão e H minúsculo representando a perturbação, né? E o IV representa as componentes do vento horizontal, certo? Que, como o professor Breno mostrou ontem, o vento horizontal independe da altura, né? Então esse modelo é um modelo apropriado, né, para descrever a dinâmica dos movimentos de grande escala na atmosfera e no oceano, ou seja, que são movimentos cuja dimensão horizontal é muito maior do que a dimensão vertical, certo? Bom, então, com isso, quer dizer, as equações são representadas dessa forma aqui, tá? Conforme ele deduziu ontem. Aqui eu coloquei em termos do φ, que é o geopotencial, quer dizer, o φ é GH, tá? Ou seja, é o geopotencial, é o potencial gravitacional, certo? Na superfície livre, tá? Quer dizer, eu acho mais conveniente colocar aqui em termos do φ, em vez de colocar em termos do H, né? Bom, e aqui o F é o chamado parâmetro de Coriolis, né? Quer dizer, 2ω vezes o seno da latitude, né? Bom, nesse modelo da água rasa a gente também pode representar de forma simplificada, por exemplo, né, os efeitos, incluir uma fonte de massa, né, Q na equação da continuidade, quer dizer, e essa fonte de massa também pode ser fisicamente interpretada como uma fonte de calor, né, quer dizer, se você aquecer, por exemplo, o fluido, por exemplo, embaixo, né, você vai desenvolver convecção e vai gerar uma fonte de massa. Então, quer dizer, uma fonte de massa pode ser fisicamente interpretada como uma fonte de calor. E bom, aí a gente inclui uma forçante, né, térmica, né, então também é conveniente incluir uma forma simples de representar os efeitos dissipativos, quer dizer, sempre quando você força o fluido, né, quer dizer, sempre quando o fluido é perturbado do seu estado de repouso, ele vai ter uma força que vai tender a restaurá-lo, né, para o estado inicial de repouso, né, representado por essas forças dissipativas. Então a maneira mais simples é dessa forma, né, um termo de decaimento linear, né? Bom, então o nosso objetivo aqui hoje é estudar a teoria linear de ondas, né, para esse modelo de água rasa, né? Então dessa forma, então, quer dizer, então o que a gente faz primeiro, né, para explorar a teoria de ondas, né, é a gente linearizar, né, ou seja, analisar as soluções, ou seja, analisar a dinâmica do sistema, né, vamos dizer assim, nas proximidades de um estado de equilíbrio, ou seja, a gente considerar pequenas perturbações em relação a um estado de equilíbrio, né? Então aqui a gente vai considerar o estado de equilíbrio em repouso, né? Ou seja, nesse estado de equilíbrio de repouso, né, a altura do fluido é dada por Hzão, né? Então Hzão representa a altura do fluido no seu estado não perturbado, certo? Então, quer dizer, considerando então pequenas perturbações em torno de um estado básico, de um estado de equilíbrio em repouso, peraí, confundi aqui, né? Bom, então a maneira formal de fazer isso, né, é dessa forma, né, com um delta muito menor que 1, representando a magnitude, né, dessas perturbações em torno desse estado básico em repouso, né? Então, substituindo esse ansatz nas equações e considerando somente os termos de ordem delta, ou seja, os termos lineares, né, então a gente obtém as equações linearizadas. Então, na verdade, o que a gente fez é assumir que a amplitude dessas perturbações é muito pequena em relação à amplitude do estado básico. Então, de tal maneira que os termos, por exemplo, de segunda ordem em relação à amplitude das perturbações são uma ordem de grandeza menor que os termos de primeira ordem. Então, com isso a gente trunca, vamos dizer assim, considerando somente os termos de primeira ordem, certo? E aí a gente obtém as equações linearizadas, certo? Bom, e aqui C2 seria, vamos dizer assim, o G vezes o H barra, né? Então seria, vamos dizer assim, o estado básico do geopotencial, certo? Então aqui C, a raiz de H, é a velocidade característica das ondas lineares do sistema, né? Certo?
Bom, agora antes da gente analisar os modos normais das equações da água rasa, ou seja, as soluções características, né, do problema linear, né, daquelas equações, quer dizer, eu vou mostrar aqui que as equações da água rasa, quer dizer, elas também podem, vamos dizer assim, ser obtidas a partir das equações, vamos dizer assim, completas, vamos dizer assim, das equações primitivas, né, das equações do movimento, né, das equações governantes da dinâmica atmosférica estratificada, né, compressível, né, linearizadas, né, em torno também de um estado básico em repouso, fazendo uma separação de variáveis, né, na estrutura vertical e horizontal. Tá? Então aqui a gente vai considerar as equações primitivas, né, quer dizer, aí no capítulo 5 do livro, né, tem essa parte aqui, né, da dinâmica atmosférica compressiva estratificada, né? Então aqui a gente considera essas equações primitivas, só que dessa vez a gente considera as equações em coordenada de pressão, né? Quer dizer, considerando a pressão como coordenada vertical ao invés da altura, certo? Quer dizer, isso pode ser feito usando aí o teorema da função implícita, certo? Então, quer dizer, usando a pressão como coordenada vertical, né, então a gente pode reescrever as equações do movimento, a equação da continuidade, e aqui a gente seria a equação da termodinâmica, usando o equilíbrio hidrostático. Quer dizer, a equação do equilíbrio hidrostático em coordenada P, né, quer dizer, seria ΔΦ, ΔP igual a menos alfa, né, onde alfa seria o volume específico, quer dizer, o inverso da densidade. Né. E a primeira lei da termodinâmica que a gente utilizou aqui, né, quer dizer, a gente utilizou, quer dizer, ΔT, né, mais o termo advectivo, né, VH escalar gradiente de T, né, mais ômega, ΔT, ΔP, né, menos alfa, ômega, igual, quer dizer, isso aqui tudo, alfa sobre CP, né, ômega, igual a esse J sobre CP, né, certo? Então essa aqui seria a equação da termodinâmica, né? Então a gente usando o equilíbrio, substituindo a equação do equilíbrio hidrostático na equação da termodinâmica, a gente reescreve dessa forma. E aqui as equações já estão linearizadas também em torno de um estado básico em repouso, né? Então o meu estado básico aqui é em repouso e caracterizado por um perfil, por exemplo, de temperatura e densidade que só varia na vertical e tem uma estabilidade estática positiva, né? Quer dizer, um fluido com estratificação estável. E aqui esse parâmetro sigma, né, é o parâmetro de estabilidade estática do meu estado básico. Tá? Quer dizer, então esse aqui e esse J representa o termo, vamos dizer assim, de aquecimento diabático. Né? Quer dizer, seria o termo, quer dizer, se for adiabático, J é zero, então a gente tem, né, quer dizer, você não tem nenhuma fonte de calor no sistema, né, certo? Então o J representa o aquecimento diabático. Então a gente tem essas equações, a equação do movimento, né, horizontal, a equação da conservação da massa, sem nenhuma aproximação, tá? Quer dizer, essa equação da continuidade em coordenada de pressão, ela é escrita dessa forma para o caso compressível mesmo. Tá? Quer dizer, inclusive essa é a vantagem de usar a coordenada de pressão, porque a gente consegue escrever a equação da continuidade, vamos dizer assim, na mesma forma, né, vamos dizer assim, do modelo incompressível, mas sem considerar a incompressibilidade, certo? Né? E essa aqui, então, é a equação da termodinâmica linearizada. Né? Bom, então, e aí a gente pode, quer dizer, manipular aqui as equações, né? Então, por exemplo, substituindo, por exemplo, a equação da continuidade, quer dizer, usando essa equação da continuidade, a gente pode eliminar o ômega nessa equação da termodinâmica. Então, quer dizer, a gente deriva em relação a P, né? Divide por sigma bar, substitui aqui, então a gente obtém essa equação aqui. A gente pode reescrever a equação da termodinâmica dessa forma. Então, com isso, a gente consegue reescrever o sistema em termos de 3 equações, de 3 EDPs a 3 incógnitas, em termos de U, V e Φ, certo? Bom, e aí fazendo a seguinte separação de variáveis, quer dizer, uma vez que o sistema é linear, né, certo? Coeficientes constantes, né? Quer dizer, não, a princípio não é coeficiente constante, mas a gente vai supor mais adiante, né? Então, a gente supondo essa separação de variáveis, né, substituindo essa separação de variáveis nas equações, a gente obtém esse sistema de equações aqui. Né? Então, quer dizer, na equação do movimento, quer dizer, a gente não tem nenhuma derivada em P, né? Então simplesmente isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Agora, nessa equação aqui, né, quer dizer, como tem derivada em P, derivada em x e y e t, então a gente, quer dizer, passa tudo que depende só de x, y, t desse lado, tudo que depende de P desse lado aqui, né? E aí, quer dizer, como para ter uma igualdade, então os dois têm que ser igual a uma constante, né, que é a constante de separação do sistema.
Então aqui essa constante de separação, aqui o C tem dimensão de velocidade, aqui eu já coloquei o sinal menos, né? Quer dizer, que o caso da constante de separação negativa, quer dizer, é o caso onde as condições de fronteira na vertical são satisfeitas, então eu já coloquei como negativo mesmo. Bom, então com isso, né, então dessa forma, quer dizer, segue que as equações, a estrutura horizontal da solução, ela é governada pelo sistema de equações da água rasa, certo? Então veja que a estrutura horizontal é governada pelo sistema de equações da água rasa, né, certo? Enquanto que a estrutura vertical é governada por essa EDO, né? E aí, supondo como condição de fronteira que a velocidade vertical em coordenada de pressão, que é o ômega, né, se anula no topo da atmosfera e na superfície, né? Quer dizer, então usando a equação da termodinâmica, né, quer dizer, então segue que essa condição, ômega igual a zero, né, quer dizer, supondo obviamente o caso adiabático, né, para determinar os modos normais, né, então supondo ômega igual a zero é a mesma coisa que assumir que dg/dp igual a zero na superfície e no topo, né. Então, ou seja, então a estrutura vertical é governada por essa EDO de segunda ordem com essas condições de fronteira. Quer dizer, então essa EDO com essas condições de fronteira constitui um problema de Sturm-Liouville, né? Então, ou seja, esse problema não é unicamente determinado, quer dizer, você tem uma família aí de soluções características, você tem quer dizer, esse C2 ele pode assumir infinitos valores, uma sequência de valores enumeráveis, né? Certo? Que vai para infinito, né? Quando n vai para infinito, e para cada um desses valores você vai ter uma dada autofunção, né? Certo? E essas autofunções vão ser mutuamente ortogonais também, uma a uma, certo? Bom, então só para a gente determinar essas autofunções, né? Então, quer dizer, vamos supor por simplicidade que o sigma é constante na vertical, né? Então, essas equações ficam com coeficientes variáveis, né? Então, ou seja, então a solução é dada por senos e cossenos, certo? Então, usando a condição de fronteira, né, certo? Quer dizer, a gente tem que a equação característica é dada dessa forma aqui, né, certo? Dessa equação trigonométrica, então segue que o sigma barra sobre C, que é o alto valor, né, quer dizer, ele é dado por essa sequência enumerável, né, certo? De tal maneira que o Cm, que é a velocidade característica, né, das ondas de gravidade no modelo de água rasa que governa a estrutura horizontal dos modos, né, quer dizer, ela é dada por esses valores aqui, né? E aí as autofunções são dadas por cossenos, né, para esse caso, né? Certo? Para essas condições de fronteira, então as autofunções são dadas só por cosseno, né? Bom, então com isso a gente vê que, quer dizer, tem alguns aspectos interessantes para a gente ver. Por exemplo, o caso m igual a zero, né? Quer dizer, o primeiro autovalor é exatamente o autovalor nulo, né? Certo? Então, para m igual a zero, quer dizer, como o C é o inverso do alto valor da estrutura vertical, então para m igual a zero você tem o Cm infinito, né? Certo? Bom, e aí, quer dizer, para o m igual a 1, né? Quer dizer, então aqui a gente tem uma tabelinha aqui para os valores típicos da pressão atmosférica na superfície, do parâmetro de estabilidade estática, né? Então a gente tem que, por exemplo, para o m igual a 1, a gente tem o C da ordem de 40 metros por segundo, para o m igual a 2, 20 metros por segundo e assim por diante, né? São os valores característicos, por exemplo, dessa velocidade, quer dizer, da constante de separação, né? Bom, e aí para o m igual a zero é um caso particular, quer dizer, que, como a gente pode ver aqui, como o C2 é infinito, né? Então, quer dizer, para você ter soluções regulares, a divergência horizontal tem que ser zero, né? Então, quer dizer, então essa equação para o m igual a zero, quer dizer, é um caso particular. Mas para os m's maiores ou iguais a 1, né, então a estrutura horizontal dos modos, ou seja, que para cada modo vertical é governada pelo sistema de equações da água rasa, né. Bom, e aí só mostrando, por exemplo, a estrutura vertical dos modos, né, aqui a pressão, né, aqui no topo, aqui na superfície, né, e aqui a estrutura dos modos. Então aqui o primeiro modo, né, que é o modo m igual a zero, a estrutura vertical é constante com a altura, né. Enquanto que para os outros modos, com m maior que zero, então você tem uma estrutura oscilatória na vertical. Então esse modo m igual a zero é chamado modo barotrópico, né? E os modos com m maior que 1 são chamados modos baroclínicos ou modos internos. Então, que a gente tem o primeiro modo baroclínico, o segundo modo baroclínico e assim por diante. Então, ou seja, então, para cada um desses modos verticais, né, a estrutura horizontal e a evolução no tempo é governada pelo sistema de equações da água rasa. Bom, então já que a gente viu, né, que as equações da água rasa linearizadas, né, elas também podem ser interpretadas como, vamos dizer assim, as equações governantes para a evolução temporal, né,
da estrutura horizontal para cada modo vertical da atmosfera. Então vamos analisar agora as soluções características dessas equações da água rasa, certo? Bom, então aqui novamente, vamos considerar o caso linear, e como a gente vai, o objetivo agora é determinar as soluções características, então a gente considera o caso sem forçante, quer dizer, exatamente para obter os modos normais do sistema, né, os modos os naturais de oscilação, certo? Então a forçante ela vai sempre agir no sentido de excitar esses modos naturais. Então, como a gente vai determinar primeiro esses modos naturais, então vamos supor o caso sem forçante e, consequentemente, sem dissipação também, né? Bom, e aqui vamos aproximar, quer dizer, assim como o Breno mostrou ontem, quer dizer, o parâmetro de Coriolis ele também pode ser expandido em série de Taylor, né, tá certo? Que é na chamada aproximação do plano beta, quer dizer, truncando até a primeira ordem, né, certo? Só que aqui a gente vai considerar o caso do plano beta equatorial, ou seja, onde o F0 é igual a zero, né? Quer dizer, aí no livro, né, a gente explorou o caso do plano beta de médias latitudes. Mas aqui eu vou fazer o plano beta equatorial porque, vamos dizer assim, tem mais, vamos dizer assim, riqueza de informação, tá? Quer dizer, tem mais modos possíveis, mais soluções possíveis, né, em comparação com o plano beta de médias latitudes. Mas aí eu vou destacando, por exemplo, as diferenças, né? Bom, então o beta aqui é o parâmetro de Rossby, né, o efeito beta. Então, com isso, quer dizer, para essa aproximação do parâmetro de Coriolis, ou seja, do plano beta equatorial, então as equações da água rasa linearizadas ficam dessa forma, tá? Bom, então é conveniente a gente adimensionalizar essas equações, né, quer dizer, assim como, né, em vários problemas físicos, né, é conveniente a gente colocar as equações na forma dimensional, né, que aí fica, vamos dizer assim, a ordem de grandeza dos termos fica mais fácil de mensurar, né? Bom, então aqui a gente considera como escala característica de comprimento horizontal o que a gente chama do raio de deformação de Rossby, né, equatorial, e essa escala temporal seria o inverso do parâmetro de Coriolis, né, na região tropical, né? Então, utilizando essas duas escalas características, né, de comprimento e tempo, né, e utilizando como escala para velocidade o C, né, o próprio C, como escala de velocidade, o C2, né, como escala do geopotencial, né. Bom, aqui só para ilustrar, quer dizer, é interessante a gente mostrar aqui, né, quer dizer, a dependência dessa escala de tempo, só para dar uma ideia da ordem de grandeza, né, em função do C. Então, por exemplo, lembrando que para o primeiro modo baroclínico, lá para o m igual a 1, né, na vertical, né, o C é da ordem de 50 metros por segundo. Então, para esse C, para o primeiro modo baroclínico, você vê que, por exemplo, uma escala de tempo adimensional corresponde a mais ou menos 1/3 do dia, mais ou menos 8 horas, né, certo? Enquanto que, por exemplo, na escala horizontal, por exemplo, a escala de comprimento horizontal, por exemplo, para o primeiro modo baroclínico, veja que, quer dizer, uma unidade de comprimento, né, corresponde a mais ou menos 1.500 quilômetros, né, tá? Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, né? Quer dizer, então são movimentos, quer dizer, considerando aí que, né, vamos dizer assim, o perímetro equatorial da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros, né? Então, quer dizer, 1.500 quilômetros seriam, quer dizer, são movimentos aí de grande escala, né? Bom, e aí, então, substituindo ali, então, quer dizer, considerando essas escalas características, então as equações na forma dimensional a gente pode escrever dessa forma, tá? Então, essas são as equações da água rasa linearizadas, né, com aproximação do plano beta equatorial na forma dimensional, tá? Bom, aí para a gente determinar as soluções características, né, os modos normais do sistema, então a gente tem que considerar as condições de fronteira, né? Então, como condição de fronteira, a gente vai considerar soluções periódicas em X, né? Quer dizer, por exemplo, isso é compatível, por exemplo, com a esfericidade da Terra, né? Certo? Então, quer dizer, considerando Lx como o perímetro equatorial, né? Mais ou menos da ordem de 40 mil quilômetros, né? Certo? É razoável. Agora, como condição de fronteira meridional, quer dizer, vamos considerar essa condição de que as soluções decaem a zero quando y tende a mais ou menos infinito, né? Quer dizer, essa condição, quer dizer, então, ou seja, no fundo a gente está buscando soluções que são confinadas na região tropical, na região equatorial, né? Bom, então, substituindo, então com isso, né, a gente, considerando aqui o ansatz, né, de ondas planas, né, considerando o seguinte ansatz de ondas planas, ou seja, onda se propagando em x, quer dizer, soluções de onda se propagando só em x, né? Porque aqui eu tenho, porque como o parâmetro de Coriolis varia na direção meridional, né? Então aqui eu tenho coeficientes variáveis em y, né? Então
eu suponho soluções na forma de ondas planas, né, se propagando em x. E esses coeficientes, o k, vk e φk, são funções de y. Tá? Então, substituindo esse ansatz nas EDPs, eu obtenho esse problema de alto valor e alto vetor, né, certo? Para a dependência meridional dos modos. Bom, então aqui, quer dizer, como os meus autovetores dependem de y, né, então aqui, quer dizer, então a forma de resolver esse problema de alto valor e alto vetor, quer dizer, aqui se os autovetores fossem constantes, era simplesmente tomava o determinante, né, dessa matriz, igualava a zero, tinha equação característica, né, certo? Mas aqui, quer dizer, como os autovetores dependem de y, então aqui o que eu faço é tentar, vamos dizer assim, reduzir esse sistema a uma única EDO, né, certo? Bom, e aí com isso, fazendo isso, né, antes disso, né, só para mostrar esse problema de alto valor, alto vetor na forma vetorial, né, certo? E aqui o meu ômega seria o operador linear, né? Bom, e aí cabe ressaltar aqui que esse ômega, né, como pode ser verificado facilmente, ele é um operador skew-hermitian, né, quer dizer, anti-hermitiano, né? Quer dizer, se você, por exemplo, tirar o conjugado aqui, né, por exemplo, trocar o sinal se você transpor, tirar o conjugado e trocar o sinal das derivadas, né, você obtém um operador adjunto, né, quer dizer, ele é menos o próprio operador, né, então, quer dizer, então é um operador anti-hermitiano. Então, quer dizer, se o operador é anti-hermitiano, então os autovalores são imaginários puros, né, certo? Então, como os autovalores são imaginários puros, então isso representa, quer dizer, então significa, quer dizer, os autovalores seriam I ômega, né? Então, se I ômega é imaginário puro, então quer dizer que o ômega é real. Ou seja, então, as soluções características vão consistir de ondas neutras, né? Quer dizer, vamos dizer assim, oscilações puras, né? Certo? Então, ou seja, são oscilações estáveis e neutras, né? Bom, e agora, para determinar os autovalores e os autovetores, então, como eu falei, então, o jeito usual de resolver esse problema é tentar reduzir o sistema, né, de 3 equações a 3 incógnitas a uma única EDO, né, para uma das variáveis. Então, fazendo isso, né, a gente obtém, a gente chega nessa EDO para a componente meridional do vento, né. Então, essa equação aqui, na verdade, é a própria equação de Schrödinger, né, para o oscilador harmônico, né, da mecânica quântica, né, certo? Então, a forma usual, né, de resolver essa equação, quer dizer, a gente isola o comportamento da solução no infinito, né, quer dizer, supondo que o VK é isso aqui, e elevado a menos y² sobre 2 vezes um psi de y, substituindo nessa equação, a gente chega na equação diferencial de Hermite, né, aí resolvendo por série de potências, quer dizer, a gente vê que, quer dizer, para que a solução satisfaça a condição de fronteira, né, então o psi tem que ser um polinômio, né, que é o polinômio de Hermite, né, então a solução da equação é essa equação diferencial de Hermite. Só que para isso, né, quer dizer, para que a solução seja um polinômio, portanto, quer dizer, a solução da equação diferencial de Hermite, né, mas, quer dizer, para que a solução seja escrita dessa forma e, portanto, satisfaça a condição de fronteira, né, então esse alto valor aqui, né, que é dado por ômega 2 menos K2 mais K sobre ômega, tem que ser quantizado, né, certo? Tem que ser igual a 2n mais 1. Tá? Bom, então com isso, né, então a gente chega na equação característica. Então, ou seja, essa condição aqui para que tenha, vamos dizer assim, para a solução satisfazer a condição de fronteira, né, quer dizer, é a própria relação de dispersão, ou seja, a equação característica que vai me dar os autovalores. Bom, essa equação aqui é uma equação de terceiro grau. Então, quer dizer, para cada K e para cada N, né, então, ou seja, a relação de dispersão ela tem 3 ramificações, né, tem 3 ramos, né. Então, os ramos são dados, quer dizer, pelas raízes dessa equação para cada K e N, né? Então, quer dizer, para cada K e N é uma equação de terceiro grau, né? Então, eu tenho 3 raízes, né? Raízes reais e distintas, né? Então, vamos analisar um pouco a forma aproximada dessas raízes, né? Bom, então, usando as relações de Girardi aqui, né? Certo? E aí, supondo que, por exemplo, uma das raízes é mais ou menos o oposto da outra, né? Então, e usando as relações de Girardi, a gente chega nessa relação aproximada para as raízes, né? Então a gente vê que, por exemplo, um par de raiz é dado por essa expressão aqui, e aí, por exemplo, para quem tem frequentado as aulas de exercícios, né, quer dizer, pode ver que essas raízes aqui, na verdade, correspondem, né, tem uma expressão similar à relação de dispersão das ondas de Poincaré em latitudes médias, né? Quer dizer, a onda de Poincaré seria, né, raiz quadrada de GH, raiz quadrada de F2 mais raiz de GH vezes módulo de K ao quadrado.
né? Então aqui esse K2 mais 2N mais 1 seria o equivalente ao módulo de K ao quadrado, né? Ou seja, então a relação, então essas raízes aqui correspondem às ondas de gravidade inerciais, que têm alta frequência, né? Enquanto que essa terceira raiz, né, tem uma frequência menor, são as chamadas, e tem uma relação, vamos dizer assim, similar às ondas de Rossby, né, de latitudes médias. Quer dizer, mais uma vez, comparando, por exemplo, essa expressão com a expressão, por exemplo, que está no livro, né, que também quem frequentou a aula de exercício também viu numa das listas, né, que essa expressão é similar à relação de dispersão das ondas de Rossby em latitudes médias, né. Então essa seria a contrapartida, vamos dizer assim, das ondas de Rossby na região equatorial. E essa aqui seria a contrapartida, né, das ondas de gravidade inerciais para a região equatorial, né. Bom, além desses dois, então aqui fazendo graficamente, então plotando, por exemplo, a relação de dispersão ômega em função do K para cada N, né, então a gente tem aí o diagrama da relação de dispersão das ondas equatoriais. Então aqui a gente vê, os tipos básicos de onda então são aqui, ó, aqui as ondas de gravidade inerciais, né, aqui seriam as ondas, o K positivo seria as ondas para leste, não, desculpa, K positivo seria as ondas para oeste e o K negativo representa as ondas propagando para leste. O K negativo, as ondas propagando para leste, o positivo para oeste. Então aqui a gente tem as ondas de gravidade inerciais, né, que tem alta frequência, e as ondas de Rossby, que tem baixa frequência. Então essas ondas de Rossby, que tem baixa frequência, né, quer dizer, a dinâmica, ou seja, essas ondas, né, elas satisfazem a dinâmica quase geostrófica, né, tanto que, novamente, né, na aula de exercícios, né, que a gente viu ontem, né, quer dizer, essas ondas de Rossby, elas são soluções características das equações quase geostróficas, né, certo? Então elas têm baixa frequência, então quase geostrófica exatamente porque o balanço geostrófico seria o balanço entre a força do Coriolis e o gradiente de pressão. Então, por exemplo, se a frequência é baixa, então você tem um balanço aproximado entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. E a divergência horizontal é pequena. Quer dizer, se fosse ômega igual a zero, você teria um balanço geostrófico perfeito. Então teria aqui o balanço geostrófico e a divergência horizontal nula. Mas como o ômega é pequeno, mas não nulo, então é quase geostrófico, certo? E a divergência horizontal é pequena. Enquanto que as ondas de gravidade inerciais, elas têm alta frequência, né? Então, portanto, né, você tem aí, vamos dizer assim, uma agiostrofia muito grande, ou seja, você tem vamos dizer assim, um imbalanço, vamos dizer assim, do ponto de vista, quer dizer, um imbalanço, ou seja, entre a força de Coriolis e o gradiente de pressão. Consequentemente, a divergência horizontal do vento é bastante forte para esse tipo de ondas, né? As ondas de Poincaré. Bom, além desses desses três tipos básicos de onda, quer dizer, três porque você tem dois pares, né? Quer dizer, um par de ondas de Poincaré, uma para oeste e outra para leste, e uma onda de Rossby só para oeste. Além desse tipo básico de ondas, quer dizer, que também existe em médias latitudes, né? Quer dizer, o guia de onda equatorial ele tem dois tipos de onda que são exclusivas da região tropical, que é essa aqui, a onda mista Rossby-gravidade e a onda de Kelvin, tá? Quer dizer, a onda de Kelvin, na verdade, seria um caso particular aqui, quer dizer, seria um caso particular que não está incluído aqui, né? Que é o caso, porque para chegar nessa equação aqui, né, o VK tem que ser diferente de zero. Aí o VK igual a zero seria o caso particular, né? Então seria o caso exatamente das ondas de Kelvin, né? Então as ondas de Kelvin ela tem componente meridional nula, né? E o vento zonal é igual ao geopotencial, né? Quer dizer, e é simétrico em relação ao Equador, né? A estrutura meridional. Bom, e essa onda de Kelvin é dada por, a relação de dispersão é dada por ômega igual a menos K, quer dizer, então é não dispersiva, né? Quer dizer, novamente, quer dizer, na lista de exercício aí, né, a gente quer dizer, viu que quer dizer, a definição de uma onda dispersiva, né, que o determinante da matriz hessiana, né, do ômega em função do K é diferente de zero, exceto para o conjunto de medida nula em K. Aqui você vê que no caso do Kelvin, quer dizer, o ômega igual a menos K, então o determinante da hessiana é zero, então ela é não dispersiva, né? Enquanto que as outras ondas são dispersivas, né? Tanto as ondas de Poincaré quanto a onda de Rossby e a mista Rossby-gravidade. Bom, e aí, quer dizer, determinando os autovalores, né, então aí, quer dizer, a gente também determina os autovetores. Então, o V é dado dessa forma, né, pelas funções parabólicas cilíndricas, né, pelas funções de Hermite, né?
Bom, e aí, quer dizer, a gente pode também escrever o U e V, o U e o φ em função do V, né? Quer dizer, né? Bom, então a expressão aí dos autovetores, associada a cada um dos autovalores, é dada dessa forma aqui, né? Opa, certo? Em termos aí, aqui é o U, aqui o V e aqui o geopotencial, né? Aqui seriam para as ondas para n maior que zero, e essa aqui seria o autovetor associado ao modo de Kelvin, né? Ou seja, para ômega igual a menos K. Né? Então esse modo de Kelvin seria o modo mais confinado equatorialmente, né? Enquanto que esses modos dispersivos, eles têm uma certa estrutura mais oscilatória, né? Na direção meridional. Mas, quer dizer, também decaem, né, para zero à medida que o Y aumenta, né? Se aumenta a latitude. Bom, então, para ilustrar aqui a estrutura dos modos, né, então aqui a gente mostra a estrutura espacial dos modos, né, para um dado número de ondas zonal, né? Então aqui a gente tem um exemplo da estrutura espacial das ondas de Rossby, né? Então você vê que as ondas de Rossby, elas têm uma estrutura, né, quer dizer, bastante rotacional, né, quer dizer, como era esperado, né, uma vez que a frequência é baixa, então você tem um balanço geostrófico pronunciado, quer dizer, o balanço geostrófico seria o balanço, né, entre a força de Coriolis e o gradiente de pressão. Então, ou seja, no balanço geostrófico, né, o vento, quer dizer, o vento horizontal, né, ele é exatamente o gradiente ortogonal do φ, né? Quer dizer, então assim, aqui a gente tem y, né? Vezes o vento horizontal é o gradiente ortogonal do φ. Então, ou seja, uma característica do balanço geostrófico, né, que caracteriza a estrutura horizontal dessas ondas de Rossby é exatamente a estrutura rotacional, ou seja, com os ventos circundando ali paralelas isolinhas do geopotencial, né? Bom, aí um outro fato interessante, quer dizer, que você tem, por exemplo, o vento zonal bastante forte, né, para esses modos de Rossby na região equatorial, né, exatamente em função do fato que o parâmetro de Coriolis é zero, né, exatamente no Equador, né. Bom, aqui a gente mostra o exemplo de uma onda longa e uma onda curta, né. Então, por exemplo, você vê que no caso das ondas longas, né, você tem mais a energia cinética, ou seja, a componente zonal do vento é mais pronunciada, enquanto que para as ondas mais curtas, você tem mais energia cinética meridional ali, né? Você vê que as circulações meridionais são mais pronunciadas para as ondas curtas. Bom, e aqui um exemplo da estrutura das ondas de gravidade inerciais, né? Então, como esperado, quer dizer, como essas ondas têm alta frequência, então você tem aí uma agiostrofia muito grande. Você vê que, quer dizer, você tem o vento cruzando as isobras, né? Quer dizer, ao contrário, por exemplo, da estrutura espacial dos modos de Rossby, dos modos lentos, né? Então, consequentemente, você tem uma divergência horizontal do vento pronunciada. Então, ou seja, como essas ondas de Poincaré, essas ondas de gravidade, têm uma divergência horizontal pronunciada, então essas ondas, né, elas estão diretamente relacionadas, né, com os processos convectivos, né, de convecção profunda, né, na atmosfera, né? Por exemplo, com a formação, por exemplo, de precipitação convectiva, né? Certo? Bom, e então aqui é um exemplo também de uma onda longa e uma onda curta. Então você vê que no caso, por exemplo, das ondas de gravidade, ou seja, as ondas mais longas têm mais componente, ou seja, tem mais informação na componente meridional do vento, enquanto que para as ondas curtas o vento ele é mais zonal, né? Certo? Ou seja, a energia cinética é mais zonal. Ou seja, mais energia cinética na direção x, né? Bom, e essa aqui é a estrutura espacial das ondas mistas de Rossby-gravidade, né? Então você vê que, quer dizer, como o próprio nome diz, né, quer dizer, elas têm um caráter misto, né, vamos dizer assim, de onda de Rossby e gravidade. Por exemplo, você vê na relação de dispersão, né, ou seja, para cá, por exemplo, no caso das ondas para oeste, né, para cá grande, para cá pequeno, né, ou seja, para as ondas longas, elas têm alta frequência, então elas se comportam mais como onda de gravidade. Enquanto que para cá pequeno, né, elas vão se aproximando do regime quase geostrófico, ou seja, do regime de Rossby, né. Então isso pode ser evidenciado aqui, né, quer dizer, você vê que para ondas mais longas aqui, quer dizer, você tem uma estrutura mais divergente aqui, né, certo? Enquanto que para as ondas mais curtas, você tem uma estrutura mais rotacional aqui, certo? Inclusive, conforme você se afasta do Equador, você observa ali um razoável balanço geostrófico, né? Bom, e aqui é um exemplo da estrutura espacial do Kelvin, né? Quer dizer, então, como esperado, ou seja, você não tem a componente meridional do vento, né? Ela é identicamente nula, né? E você tem exatamente o vento zonal em fase com o geopotencial, né? Com as oscilações de altura, né? Bom,
Então agora eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né, de algumas soluções, né, das equações da água rasa, né, lineares com forçante, né, certo? Para ilustrar alguns aspectos interessantes da dinâmica atmosférica, né. Bom, então com isso, né, então, como as equações da água rasa, como a gente viu, elas representam, né, vamos dizer assim, as equações governantes para a estrutura horizontal dos modos, né, normais da dinâmica atmosférica estratificada. Então vamos considerar, então, de novo, né, a dinâmica atmosférica estratificada, né, só que com forçante e dissipação agora, né, certo? Então considerando aí a dinâmica atmosférica estratificada, né, certo? Aqui com o termo diabático, né, que seria forçante, né, e o termo de dissipação, aqui a dissipação de momento, né, e aqui o que a gente chama de resfriamento newtoniano, quer dizer, seria um termo aqui, vamos dizer assim, de amortecimento na equação da termodinâmica, né. Bom, então aqui, quer dizer, então a gente vai resolver então esse problema linear não homogêneo, né? Ou seja, então o termo não homogêneo aqui seria esse J aqui, né? Seria o termo de aquecimento ou de resfriamento diabático, seria uma fonte de calor no sistema, né? Então a gente vai resolver expandindo, né, em termos das soluções características do problema linear, né? Das soluções características do problema homogêneo, né? Certo? Então aqui, quer dizer, então a gente tem aqui as soluções, então primeiro expandindo em termos dos modos verticais, certo? Né? Onde esses G aqui são, né, as autofunções da estrutura vertical, né? Certo? Então aqui esses coeficientes aqui, o J, FJ, VJ e QJ são os coeficientes de expansão, né, em termos dos modos verticais. Então são dados pela projeção, né, das respectivas funções em cada um dos modos verticais. Então, substituindo essa expansão nessas equações e projetando em cada um dos modos verticais, né? Ixi, peraí, tirei aqui. Então, eu obtenho, né, exatamente as equações da água rasa, certo? As equações da água rasa, então, para os coeficientes de expansão das funções na vertical, né? Então, aqui são as equações da água rasa com forçante e dissipação. Então, aqui a minha forçante aqui seria... Então, esse CJ² vezes o QJ seria o Q, né, das equações da água rasa, né, no início da aula. Bom, e aí escrevendo na forma vetorial, né, para simplificar, né, então eu represento aqui o meu vetor estado, né, ou seja, o vetor cujas componentes são as variáveis de estado do modelo. Então aqui o meu operador linear, né, certo? E aqui o vetor forçante, né, e o termo da dissipação, certo? Bom, e aqui já é na forma adimensional, já. Então, quer dizer, então eu peguei essas equações aqui e adimensionalizei novamente, né? Então, com isso, a forçante também fica reescalonada aqui, né? Certo? Então, beleza. Então, agora eu tenho o meu sistema de equações da água rasa, né, adimensional, novamente, agora com forçante e dissipação. Então agora eu tenho um problema linear e não homogêneo, certo? Então, novamente, eu vou resolver esse problema expandindo, né, fazendo essa expansão de Galerkin, né, em termos exatamente das soluções características do problema homogêneo, certo? Então esse psi aqui de KNR, de Y, seriam exatamente aqueles autovetores, né, seriam as soluções características do problema homogêneo, né? Então, quer dizer, então, da mesma maneira, então, ou seja, uma função, quer dizer, como essas autofunções formam um conjunto ortogonal e completo, né, quer dizer, e essa propriedade segue diretamente da simetria do operador linear, quer dizer, como é um operador anti-hermitiano, né, então os autovalores são imaginários puros e os autovetores correspondentes a diferentes autovalores são mutuamente ortogonais, né, certo? Então ela forma uma base de Hilbert e tal, né, então eu posso expandir qualquer função, né, em termos, né, dessas soluções características, né, certo? Então com isso, né, ou seja, resolvendo o meu problema, então expandindo a solução do problema e o vetor forçante em termos dos modos, né, e projetando em cada um dos modos, em cada K, em cada N, e para cada número de onda zonal, para cada número quântico meridional, eu tenho 3 tipos de ondas, né? Quer dizer, eu tenho os diferentes tipos de ondas equatoriais, Rossby, gravidade, Kelvin, mista Rossby-gravidade. Então, quer dizer, substituindo esse ansatz nas EDPs, né, e projetando em cada um dos modos, então eu tenho... Então segue aqui, quer dizer, essa expansão, né, quer dizer, corresponde a uma solução exata do problema
original do sistema de EDP, desde que os coeficientes de expansão satisfaçam esse sistema de EDO. Né? Quer dizer, então esse sistema de EDO para cada K, para cada N, para cada tipo de onda. Né? Então aqui é o coeficiente de expansão do vetor estado, o coeficiente de expansão da forçante. Então, quer dizer, então, na verdade é um sistema de EDO, mas é um sistema desacoplado. Quer dizer, cada modo de oscilação ele evolui no tempo independente dos demais. Quer dizer, exatamente devido à não linearidade do problema. Então, quer dizer, como o problema é linear, então vale o princípio da superposição, né? Quer dizer, certo? Quer dizer, cada modo, os modos se superpõem, mas, quer dizer, mas não interagem entre si, né? Bom, então, quer dizer, então para cada modo, então eu tenho uma EDO, né? Uma EDO simples, uma EDO não, de primeira ordem, não homogênea, né? Então a solução é dada dessa forma, né? Então aqui eu tenho, né, a solução transiente, quer dizer, como eu tenho um tempo de dissipação, né, com o tempo essa solução decai. Então essa aqui seria a solução transiente e essa aqui seria a solução permanente, né, quer dizer. Então, ou seja, como o modelo tem uma forçante, uma dissipação, após um certo tempo, a solução vai atingir um regime permanente, né, certo? Exatamente devido ao balanço entre a forçante e a dissipação. Então esse termo aqui está mais relacionado, vamos dizer assim, à previsão do tempo. Ou seja, então, numa previsão do tempo, vamos dizer assim, a condição inicial é o que importa, né? Enquanto que uma previsão climática de longo tempo, quer dizer, o comportamento da forçante, né? Quer dizer, ao longo de todo o tempo, né? É que vai, vamos dizer assim, importar, né? Então, por exemplo, no caso de uma forçante estacionária, por exemplo, a solução é dada dessa forma, né? Então veja que, por exemplo, no caso, por exemplo, K igual a zero, ou seja, sem dissipação, então eu tenho ressonância, né? Então os modos mais lentos, né, são mais ressonantes à forçante, né? Como uma forçante estacionária, ela tem frequência zero, ela vai ser mais ressonante com os modos lentos, por exemplo, os modos de Rossby, né? Então, por exemplo, então aqui vamos considerar um caso aqui de uma forçante. Então aqui vamos fazer um experimento, né? Vamos assim, para o caso onde a gente considera como uma forçante o Q, né? Por exemplo, essa gaussiana, né, centrada, por exemplo, no Equador, por exemplo. Né? Então, por exemplo, essa forçante ela pode representar, por exemplo, né, quer dizer, geralmente, por exemplo, na atmosfera, nessa região aqui, né, quer dizer, uma região onde você tem águas quentes, né, ali na região do Pacífico Oeste. Né? Então, você tem águas mais quentes, é uma região mais favorável, né, ter mais evaporação, consequentemente formação de nuvens e precipitação. Né? Então, essa precipitação, devido à liberação de calor latente, é uma fonte de calor para a atmosfera. Né? Então, esse Q, por exemplo, ele pode ser representativo disso, né? Ou seja, dessa fonte de calor, né? Devido à convecção profunda, né? A liberação de calor latente na atmosfera. Né? Então, a gente vai analisar com isso a resposta, vamos dizer assim, desse modelo atmosférico simplificado e essa forçante. Né? Certo? Então, por exemplo, na fase transiente, né? Então você tem aí, né, a divergência devido às ondas de gravidade, né, atuando, né, certo? Mas aí, conforme o tempo passa, né, essa aqui já é o regime permanente, já, ou seja, então você tem, ou seja, no regime permanente, né, então você vê uma manifestação mais clara, exatamente o que? Dos modos de Rossby, ou seja, e dos modos de Kelvin. Então aqui, por exemplo, comparando, por exemplo, essa figura aqui, por exemplo, né, ou seja, com essa figura aqui, mais para trás, né, a gente vê ou seja, a gente reconhece, né, que aquele padrão, por exemplo, a oeste da forçante, quer dizer, é devido, quer dizer, à atividade das ondas de Rossby, né, que dispersam energia para o oeste e tem essa estrutura, né, caracterizada por um balanço geostrófico aproximado, né, entre os campos do vento e do geopotencial. Agora, a leste da fonte, né, você tem a manifestação das ondas de Kelvin. Né. Você vê aqui, ó, você tem, ou seja, você tem aqui o vento, né, exatamente em fase com o geopotencial e a componente meridional do vento nula. Né? Então, ou seja, então você tem basicamente a resposta da atmosfera dada pela a excitação das ondas de Rossby e Kelvin longas. Né? Porque, por exemplo, mostrando o diagrama de dispersão, né, a gente vê que essas ondas de Rossby e Kelvin, quer dizer, mais longas, são mais ressonantes com a forçante, né? Certo? Tem frequência baixa, certo? Então, quer dizer, como a velocidade de fase, a velocidade de grupo da onda de Kelvin é mais ou menos 3 vezes maior que a da de Rossby,
Então, por isso que a extensão da resposta induzida pela onda de Kelvin até a solução atingir o estado permanente, ela ocupa uma região maior do que a onda de Rossby, porque ela propagou mais, né? Certo? Então, por isso que a leste você tem uma extensão maior do que a oeste, né? Então, por exemplo, esse tipo de modelo, quer dizer, ele é bastante útil, por exemplo, para interpretar, por exemplo, né, o impacto de anomalias climáticas. Geralmente, por exemplo, quando se tem, por exemplo, a previsão climática, né, você vai tentar fazer uma previsão, um diagnóstico do clima, por exemplo, nos próximos meses, né? Quer dizer, muitas vezes se analisa, por exemplo, como o próprio professor Pedro mencionou na palestra dele, quer dizer, para essa escala de tempo, você vai fazer uma previsão climática, por exemplo, para 3 meses, por exemplo, 6 meses, né? Como o oceano, por exemplo, evolui muito mais lentamente que a atmosfera, então a gente sempre considera, por exemplo, vamos dizer assim, as condições, por exemplo, da temperatura da superfície do oceano como uma forçante para a atmosfera, certo? Então, muitas vezes, quer dizer, quando você vai fazer um diagnóstico do clima, por exemplo, numa escala de meses, né, é muito comum, quer dizer, você meio que assim, usar esses modelos, quer dizer, você tentar diagnosticar o impacto local e remoto dessas anomalias térmicas, né? Por exemplo, dessas fontes de calor, por exemplo, resultante, por exemplo, de anomalias de águas quentes, por exemplo, no Pacífico, por exemplo. Então, por exemplo, em anos de El Niño, por exemplo, esse padrão aqui ele é mais deslocado aqui, por exemplo, para o Pacífico Central, por exemplo, né? Então, quer dizer, esse tipo de modelo ele pode ser usado para compreender, por exemplo, né, a resposta da atmosfera, por exemplo, a forçantes, né, térmicas induzidas por anomalias, por exemplo, no oceano, né? Certo? Né? Bom, agora só para concluir, né? Bom, então aqui, quer dizer, a gente faz um outro experimento, né? Agora considerando, em vez de uma forçante estacionária, a gente considerou uma forçante transiente dessa forma, né? Quer dizer, essa forçante aqui, a dependência temporal seria, na verdade, representando um pulso, né? Quer dizer, uma forçante dada por uma, quer dizer, seria um pulso, quer dizer, mais ou menos assim, né? Você tem um, quer dizer, ele é 0 em t igual a 0, né? Então aqui seria o t, né? Aqui seria o f de t, né? Quer dizer, ela é 0 em t igual a 0, ela cresce, atinge o máximo e decai rapidamente a 0, né? Quer dizer, seria uma aproximação de uma forçante impulsiva ali, né? Certo? Bom, então com isso a solução analítica é dada dessa forma, né, para essa forçante. E a condição inicial a gente considerou em repouso, quer dizer, a condição inicial nula, né? Bom, então fazendo isso, então a gente colocou aqui uma forçante, só que dessa vez uma forçante, vamos dizer assim, não centrada no Equador, um pouco mais deslocada, né, para o sul, né? Mais ou menos em um raio de deformação de Rossby ao sul, né? Quer dizer, mais ou menos em 13 graus, mais ou menos sul, né? Então, por exemplo, só para sobrepor o mapa, né, quer dizer, obviamente que esse modelo é simplificado, quer dizer, o estado básico é em repouso, então tanto faz a posição zonal, né, o que importa mais é a posição meridional. Mas eu coloquei aqui só o mapa aqui embaixo, né, só para ilustrar, por exemplo, que esse tipo de forçante térmica, por exemplo, nessa região, ela pode ser, por exemplo, interpretada, por exemplo, como uma forçante, por exemplo, sobre a Amazônia, por exemplo, que tipicamente ocorre, por exemplo, no verão austral, né? Então, por exemplo, você tem a forçante, então aqui você tem a solução, por exemplo, em alguns tempos, né? Então essa aqui seria, sei lá, em algumas horas, e aí depois o tempo vai evoluindo, né? Então aqui, ó, nessa figura aqui eu mostro a solução total, aqui a contribuição só do Kelvin, aqui a contribuição só da onda mista de Rossby-gravidade e aqui só do Rossby, né? Então, quer dizer, como o modelo é linear, né, quer dizer, eu posso separar claramente, né, quer dizer, mesmo não linear também, eu posso, vamos dizer assim, analisar a contribuição de cada modo separado, né? Mas, quer dizer, nesse modelo linear, quer dizer, os modos evoluem de forma independente, né? Então aqui seria a solução total, aqui a contribuição do Kelvin, a contribuição da onda mista de Rossby-gravidade e a contribuição do Rossby, né? Então você vê que, por exemplo, conforme o tempo vai avançando, ó, então a solução vai dispersar, você tem exatamente a resposta, né, da atmosfera, quer
quer dizer, devido à dispersão das ondas, quer dizer, você tem que cada modo, né, ele vai, vamos dizer assim, vai propagando com a sua própria velocidade de grupo, né, certo? Então eu tenho aqui a contribuição, vamos dizer assim, das ondas de Rossby, então vai dispersando para oeste, o Kelvin vai dispersando para leste, né, e a onda mista de Rossby-gravidade, quer dizer, vai dispersando tanto para, quer dizer, a velocidade de fase da onda mista é para oeste, mas a velocidade de grupo é para leste, né, então, quer dizer, a onda mista vai dispersando a energia para leste também, né, certo? Agora, um fato interessante é que, veja, então esse tipo de modelo, quer dizer, embora simplificado, como eu já falei, quer dizer, então ele pode ser, quer dizer, útil para poder interpretar, né, vamos dizer assim, entender, por exemplo, a resposta da atmosfera, né, por exemplo, essas forçantes convectivas, como, por exemplo, como ocorre, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, né, durante o período de verão austral, né. Tanto que se a gente comparar, por exemplo, aqui com uma observação do campo do vento, né, da linha de corrente na alta atmosfera, né, então a gente vê uma similaridade, quer dizer, então, ou seja, desse gráfico aqui observado, né, então isso aqui seria uma análise, né, seria o campo do vento obtido para reanálise aí da atmosfera, então isso aqui é observado, tá? Isso aqui seria o campo observado, né, e aqui, vamos dizer assim, campo teórico, né, previsto pelo modelo, né. Então você vê claramente aqui, quer dizer, esse desenvolvimento desse anticiclone aqui, né, vamos dizer assim, levemente alongado para oeste, né, em relação à região da Amazônia, né, e esse escoamento ciclônico exatamente a leste, vamos dizer assim, da Amazônia, né. Então, quer dizer, como isso aqui é exatamente para o período de janeiro de 96, então janeiro é o verão austral, então você tem bastante atividade convectiva, bastante precipitação na região da Amazônia. Então, vamos dizer assim, então essa região de precipitação na Amazônia seria onde você tem a fonte de calor, né, certo? Então, essa fonte de calor estaria excitando essas ondas, né, que, por exemplo, as ondas de Rossby, né, sendo responsáveis por esse anticiclone aqui, né, levemente dispersado para oeste. E, por exemplo, tanto as ondas mistas Rossby-gravidade quanto as ondas de Rossby mais curtas, né, seriam responsáveis por esse escoamento ciclônico, por esse cavado aqui, né. Porque aqui você tem a contribuição do Rossby e da onda mista, né, seria o responsável por esse cavado aqui, né, certo? Ó, aqui, por exemplo, a onda mista, por exemplo, você tem aqui um cavado aqui, por exemplo, a leste da região da forçante, né. Bom, aí só para concluir, né, quer dizer, como quer dizer, no caso do modo barotrópico, né, quer dizer, naquele modo m igual a zero, cuja velocidade característica lá é infinito, né, então a equação característica da estrutura horizontal é dada dessa forma, né. Então, quer dizer, como a divergência horizontal do vento é igual a zero, então o vento é puramente rotacional. Então, o vento horizontal sendo o gradiente ortogonal de uma função corrente, né, e se a gente tomar, por exemplo, o rotacional dessas equações, a gente obtém a equação da vorticidade, né? Então, na verdade, isso aqui, na verdade, é uma versão simplificada do modelo quasi-geostrófico, né? Quer dizer, como a gente viu ontem na aula de exercício, o modelo quasi-geostrófico seria, quer dizer, o laplaciano de psi menos um f psi, né? Certo? E aquele f, na verdade, ele vinha do termo exatamente da divergência, né? Então, como a divergência é nula, né? Então, quer dizer, na verdade, isso aqui seria um caso particular, né? Quer dizer, aquele termo f, ele seria inversamente proporcional ao h, né, a altura equivalente, a altura média, né. Então, na verdade seria quer dizer, se a gente pegar então a expressão, né, que vocês derivaram na aula de exercício ontem da relação de dispersão das ondas de Rossby, né, no modelo quasi-geostrófico, e tomar o limite para o h tendendo a infinito, você chega, né, nessa equação aqui, né. Então, essa aqui seria a equação das ondas de Rossby barotrópicas não divergentes, né. Então, o fato interessante, mostrando a estrutura espacial dessas ondas, né, essas ondas elas não são confinadas na região tropical, quer dizer, elas têm vamos dizer assim, uma projeção significativa em latitudes médias e altas, né. Então, na verdade, quer dizer, então, ou seja, para os modos baroclínicos, para os modos internos da atmosfera, né, a estrutura horizontal é dada pelas ondas equatoriais, que são confinadas equatorialmente, né. Enquanto que para o modo barotrópico, né, as soluções não são confinadas, né.
E esse não confinamento segue do fato exatamente que o divergente do campo de velocidade é zero, né? Então é como se, vamos dizer assim, o guia de onda equatorial fosse transparente, vamos dizer assim, para essas ondas de Rosse barotrópicas. E essas ondas de Rosse barotrópicas, elas são responsáveis pelos padrões globais de teleconexões, né? Então, por exemplo, quando você tem uma forçante, por exemplo, numa dada região, por exemplo, tropical, por exemplo, né? Essa forçante, além de excitar esses modos equatorialmente confinados, que vão ser responsáveis, né, pela resposta, pelo impacto mais tropical dessa forçante, quer dizer, devido à excitação dessas ondas de Rosse barotrópicas, né, essas forçantes tropicais, elas podem também impactar regiões de latitudes médias e altas, né, certo? Bom, acho que é isso, pessoal. Então na próxima aula, né, a gente vai ver a teoria linear, não linear, fracamente não linear de ondas. Então hoje a gente analisou as soluções, a teoria linear de ondas, o modelo de água rasa, né, certo? Vimos aí as possíveis soluções características, os possíveis modos normais, né. Então na aula de amanhã a gente vai estender essa teoria para o caso não linear. Então a gente vai ver que basicamente o efeito da não linearidade é exatamente quebrar a independência entre esses modos, né, permitindo com que cada um desses diferentes tipos de ondas possam, a princípio, interagir entre si, né, certo?